Hoje é uma quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. São mais ou menos 8 horas e 30 minutos da noite. Eu vou fazer uma pequena fala aqui, um pouquinho diferente hoje do que eu vinha fazendo. Eu vou falar sobre a minha família, sobre a família que eu pertenço, com muito orgulho. A família do falecido meu pai, que é Saraiva do Amaral. Ele se assinou só o Saraiva, que já o pai dele também, e tios, e até mesmo o avô dele se assinava mais só o Saraiva. Mas esse Saraiva do Amaral, que era o sobrenome do bisavô dele, e de muitos da família, de tios, e alguns irmãos do avô dele se seguiram se assinando Saraiva do Amaral. Esse Saraiva do Amaral acompanhou a família por alguns séculos. Naquela época era comum isso aí. Cada família ter 2 sobrenomes. Então não acompanhava o filho e o homem, né? As mulheres ficavam se assinando o nome do marido, sobrenome do marido. Isso era muito comum isso aí acontecer. Então era Saraiva do Amaral. Então eu quero falar sobre a família Saraiva do Amaral, que iniciaram, posso dizer assim, ali a 4ª zona de Canguçu, Passo do Saraiva, a localidade Passo do Saraiva, que existe até os dias de hoje, né? Já estive lá com a minha esposa, tiramos foto e tudo, fiquei conhecendo a ponte, o arroio, o cemitério. Então, eu tenho tudo registrado em fotos. Então, quero dizer o seguinte, que lá, aquilo foi fundado, Passo do Saraiva, por um antepassado meu, por nome de Manuel Saraiva do Amaral, e sua esposa, Ana Joaquina de Jesus, que estavam aqui em São José do Norte, Rio Grande, pois os seus pais, avós, que haviam desembarcado lá por 1737, de um navio que tinha vindo de Portugal com a missão de guerra aí para o Uruguai. Aí no fim eu acho que não deu em nada, tal guerra, combate que eu ia fazer, voltaram e desembarcaram as pessoas aí em São José do Norte, Rio Grande, Porto de Rio Grande. E onde que esses Saraivas, houve o registro dos primeiros Saraivas aqui no Rio Grande do Sul. Segundo o Elmar Bones Tabajara-Ruas, que escreveram o livro A Cabeça do Gumercindo Saraiva. Foi ali que eu fiz uma pesquisa a fundo desta família Saraiva a que eu pertenço. Por que que eu digo que eu pertenço para essa família? Então, Manuel Saraiva do Amaral e sua esposa Ana Joaquina de Jesus, 1800. Receberam lá uma sesmaria, vamos dizer assim, lá em 4ª zona de Canguçu. Recém-liberado distrito de Canguçu, 1800. Então, numerosas famílias foram mandadas para lá. E estes meus antepassados foram também. Eles tiveram um bocado de filhos, talvez uns 12 filhos, por aí ou mais. E um dos filhos era Francisco Saraiva do Amaral, que seria o avô do Gumercindo, do general Gumercindo Saraiva e do general Aparício Saraiva, famosos generais aqui do Rio Grande do Sul e do Uruguai. E o outro filho do Manuel Saraiva do Amaral foi o Plácido Saraiva do Amaral. Entre esses 12 filhos, eu vou citar esses 2. Plácido Saraiva do Amaral foi o avô do meu bisavô, Joaquim Antônio Saraiva. O pai de Joaquim Antônio Saraiva era também Manuel Saraiva do Amaral, herdou o nome do avô. E o pai do Gumercindo e do Aparício Saraiva era Francisco Saraiva, que era filho do Francisco Saraiva do Amaral. Ele ficou com o nome de Francisco Saraiva só, o pai do Gumercindo, dos generais. O Dom Chico Saraiva,
que foi proprietário de mais ou menos 35 mil hectares de terra lá no Uruguai. Isso aconteceu depois que findou a Revolução Farroupilha, em 1845. Mas o que houve então com esta família Saraiva? Então tiveram esses filhos, e veio os netos, e veio também, então, 1835, 35 anos depois de 1800, né? E veio a Revolução Farroupilha, aonde os farrapos, uma parte dos gaúchos, se levantou em guerra contra Dom João, Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II na época, que estava explorando muito aqui, calcando imposto altíssimo sobre o charque gaúcho, que é um charque bom, mas tinha o charque do Uruguai e da Argentina com melhores preços e melhor qualidade, porque os pastos lá dos castilhanos são melhores, os uruguaios. Então, nós aqui com um imposto muito alto, não podia fazer preço, o pessoal aqui, os fazendeiros não podiam fazer preço, não tinha preço nos seus charques, né? As charqueadas, e o preço muito alto, então começaram a se revoltar com isso aí, porque vinha charque do Uruguai e da Argentina com melhores qualidades e melhores preços. E aqui começaram os criadores, o pessoal da charqueada começaram a achar ruim isso aí, estavam sendo prejudicados pelo governo imperial de Dom Pedro II, que nada fazia para resolver esse problema. Então resolveram a criar seu próprio governo, se levantaram em guerra, pegaram em armas, e colocaram como governo o presidente, no caso da República Rio Grandense, que foi instituído em 1835, agora não me lembro bem, 20 de setembro, né? A proclamação da República Rio Grandense, pelo general Neto, que foi, nesta data em diante, o Rio Grande do Sul se tornou um país livre, independente do resto do Brasil. E o governo era o Bento Gonçalves da Silva. Só que o Império não deu paz para esses farroupilhas. Eles vinham aqui, soldados imperiais, e muitos daqui gaúchos, que daqui também no Rio Grande do Sul, que eram contra esses farrapos. Ali mesmo, vizinho do Passo do Saraiva, tinha a Coxilha dos Piegas e o Cerro dos Cunha, que eram grandes fazendeiros também, e eram imperialistas, eram inimigos dos Saraivas, políticos, e de guerra também, né? E aí aqueles soldados imperiais, dito por um descendente dos Piegas, que me falou isso há uns 10 anos atrás, um pouco mais, que ele ouvia essa história, que os soldados imperiais, quando vinham, acampavam das terras do avô dele, o bisavô, que eram os Piegas, né? Que era o vizinho ali do Passo do Saraiva, desses Saraivas que eu estou falando, que era dos pais e avós do Gumercindo do Aparício Saraiva e do meu bisavô Joaquim Antônio Saraiva, que eram primos, né? Gumercindo Saraiva e o meu bisavô eram primos segundos. Agora, os pais deles eram primos irmãos. E os avós eram irmãos. E o bisavô era o mesmo. Então, somos da mesma linhagem, o mesmo Saraiva. Hoje eu tenho aqui na barbearia, eu tenho um cliente que é bisneto do Gumercindo Saraiva, que é meu amigo. A gente se comunica todos os dias pelo WhatsApp, aí por telefone. Ele veio cortar o cabelo seguidamente aqui, que é o Cristiano, né? Romeu. Ele não se assina Saraiva, porque acho que é mais pelo lado da mãe dele que ele herdou esse sangue de Saraiva, mas é bisneto do Gumercindo. Então, voltando ao assunto. Houve a Revolução Farroupilha. Quando findou a Revolução Farroupilha, Duque de Caxias foi enviado pelo Dom Pedro II para apaziguar aqui. E conseguiu fazer uma paz, porque os farrapos tiveram que aceitar essa tratado de paz do Duque de Caxias, porque eles não tinham mais dinheiro, não tinham mais... a economia deles tinha falido, não tinha mais condições.
Inclusive, por isso que receberam, acho que o nome de farrapos, que andavam tudo esfarrapado já. Então aceitaram propostas aí, tiveram algumas vantagens, né, talvez impostos e coisa, melhorou alguma coisa para eles, com promessas de não haver nenhuma retaliação contra eles, nenhuma opressão contra eles da parte do governo. E não houve. Mas a vizinhança seguiu perseguindo eles. Vizinhos que eram imperialistas, com aquela inimizade, então, eles, para proteger a família, filhos e mulheres, se mudaram, muitos se mudaram, a maior parte se mudaram para a fronteira do Uruguai e outros para o próprio Uruguai. Aonde que esse pai do Gumersindo Saraiva, Francisco Chico Saraiva, era rapazote, talvez uns 17 anos, serviu, acho que não usou ainda, chegou a servir na Revolução Farroupilha, pelo livro que eu li aí, parece que cuidava cavalos e coisas assim, e para os revolucionários. Mas depois, já com 17 para 18 anos, ele foi a trotezito embora para o Uruguai, porque os parentes dele já estavam tudo lá. Sei que ele era um bom jogador de carta na época e ganhou muito dinheiro com isso. Ele era bastante esperto. Foi trabalhando e comprando, parece que criando éguas, segundo o livro do Cabeça do Gumersindo Saraiva. Tabajara Ruas, e o Elmar Bones fala sobre isso, que a égua, éguas no Uruguai naquela época, era muito barato. Então ele começou a comprar éguas, né? E começou a criar cavalos. Dessa forma, aumentando a criação dele. Não sei como foi, que no final ele já tinha, durante muitos anos, claro, trabalhando e arrendando campo de início, talvez, e depois comprando campos baratos, que no final ele tinha 35 mil hectares de terra. Lá uma região lá do Uruguai, quase toda era dele, do Saraiva. Este era o pai do Gumersindo Saraiva, que era primo irmão do meu tataravô, Manuel Saraiva do Amaral. Lá por 1860, por aí, 20 anos depois, 15, 20 anos depois da Revolução Farroupilha, que eles tinham se mudado para lá, para o Uruguai, o meu tataravô, Manuel Saraiva do Amaral, que era primo irmão do Chico Saraiva, veio com a família para reaver as terras que tinham deixado aqui, abandonadas aqui, o Passo do Saraiva, certamente, né? Já não sei se tinha outro. Sei que, segundo a história, alguém me falou que, chegando aí, já tinha dono dessas terras. 20 anos, naquela época, os imperialistas que estavam no poder ainda, certamente que deram para outra família, com documento e tudo. Aí, chegando aí, já tinha dono. Ele acabou comprando terra ali, um distrito vizinho ali, que é Coxilha dos Campos, pertinho de Canguçu, primeira zona de Canguçu. Diz que era um bom pedaço de terra, ele tinha criação de gado e tudo, um homem que estava bem também de vida. Manuel Saraiva do Amaral, pai do meu bisavô, Joaquim Antônio Saraiva. Então ali ele viveu, eu calculo que foi lá por 1890, mais ou menos, uns 3 anos antes de iniciar a Revolução Federalista. Ele estava prometido de morte. Ele foi ali nas autoridades, em Canguçu, talvez tenha sido, e fez o registro. Olha, eu preciso ir em Pelotas, vendi um gado aí, eu preciso depositar um dinheiro no Banco Pelotense, Pelotas, e estou prometido de morte. Eu quero deixar registrado isso aí. Porque naquela época faziam isso aí, os homens faziam, quando tinha promessa de morte, ameaçado, eles registravam na polícia. Porque qualquer coisa que acontecesse, a polícia já estava sabendo. Só que a polícia, as autoridades na época diziam, não, homem, não te preocupa que não vai te acontecer nada. Isso é bobagem, não vai te acontecer nada. Não, foi. Ele pegou 2 companheiros para vir com ele. Vieram de carroça, ali da Coxilha dos Campos até Pelotas. Que vai talvez pouco, 50 quilômetros, pela estrada de chão na época. Sei que aqui no Paradouro, passando o Morredondo para cá, Passo do Valdez, tinha um parador de carreteiro ali, onde os carreteiros paravam. Chegando ali, um tal de Matos, que era o dono desse parador, convenceu eles a entregar as armas. Não sei qual é o argumento que ele usou.
E eu sei que, como eram conhecidos, eram amigos, talvez, conhecidos, ele entregou. Entregaram os revólveres. E que 5 minutos depois saiu 5 elementos de trás do balcão que estava escondido, armados de faca, e degolaram os 3 de em pé. Isso foi a coisa mais horrível do mundo. E enterraram num campo que havia ali a 50 metros ao lado. Campo que estava um campo vazio. Hoje existe um enorme cemitério ali de 3 ou 4 portões. Tem fotos e tudo aí nas minhas páginas, que eu tenho páginas. Manuel Saraiva do Amaral, que é uma das minhas páginas. E tá as fotos ali do cemitério, parador. Agora tem uma casa mais recente na frente, mas o parador é para os fundos. Mas lá tá os tijolos, os alicerces e tudo lá. Tenho fotos também. Caído. Então foi isso que aconteceu. Mataram o pai do Joaquim Antônio Saraiva, que era meu bisavô. Manuel Saraiva do Amaral, que era neto do fundador do Paço do Saraiva, ali em Canguçu, foi degolado, ele e mais 2 companheiros, ali no Paço do Valdez, e enterrado ali no campo. Hoje tem um enorme cemitério lá. Até de princípio tinha ganhado o túmulo, a família, não eu, a família toda, mas agora o zelador disse que apareceu Madonna, não sei o que lá, e me tirou. Tudo bem. Então, não houve justiça nenhuma. Ficou só enterrado, matado. Naquela época acontecia muito isso aí nessa época, antes da proclamação da República. Mataram muitas pessoas e ficou impune. Os livros de história, nossos livros de história aqui no Rio Grande do Sul contam sobre isso aí. Então, ficava impune pela anarquia que estava aqui no Rio Grande do Sul. Então, a dona Zelinda, a esposa, Zelinda Fagundes, esposa do Manuel, a viúva do Manuel Saraiva do Amaral, juntou os 4 filhos homens que ela tinha, que era o falecido Joaquim Antônio, que era o meu bisavô, Maneco Saraiva, que era o Manuel também, tocaio do pai, Gabriel, e eu me esqueço o nome do outro. Me esqueço, uma pena, eu me esqueci, está no meu livro, o nome do outro. Eram 4. Perdão para familiares, descendentes desse outro. Ela pode colocar nos comentários abaixo do vídeo depois, o nome do outro filho. Então ela reuniu os 4 filhos e disse: vocês vinguem a morte do pai de vocês. Façam justiça. Porque senão eu mesmo, ela disse, vou botar umas bombachas e vou vingar. Então, o meu bisavô, que era o filho mais velho, talvez uns 10 anos a mais que os outros, comprou essa bronca sozinho para ele. Não sei qual é o trato que ele fez com os irmãos dele, mas eu só sei que ele comprou a bronca toda para ele. Eles de princípio ali mataram um deles, um dos homens que era um dos matadores, que é o próprio compadre, acho do falecido Joaquim Antônio Saraiva, segundo alguém me disse, que é o próprio compadre. Então eles num arroio lá, numa passada no arroio, lá no passo, eles mataram o cara, mataram e executaram. Acho que entre os irmãos todos, não sei qual é que atirou. Mas depois ficou restando ainda 4. Então meu bisavô, Joaquim Antônio Saraiva, em 1893, entrou na Revolução Federalista, 1892 já começou, foram aqui para Santana do Livramento e Bagé proteger os trilhos, né, os trilhos do trem que a ferrovia estava sendo feita. E também depôs um governo paralelo do Joca Tavares, paralelo ao governo Júlio de Castilhos, legal, que tinha aqui em Porto Alegre. Então eles foram lá depor esse governo do Joca Tavares, em Bagé, foram uma cavalaria civil de Canguçu e Piratininha, onde meu bisavô foi junto. Foram para depor esse governo do Joca Tavares em Bagé e proteger a ferrovia ali, Bagé e Santana do Livramento. Isso em 1892, por aí. Então ele serviu esses 2 ou 3 anos na Revolução Federalista como um civil nas tropas de Canguçu, aliado com Piratini, e
Então, depois findaram a Revolução, venceram essa Revolução, foram uns combates terríveis, não foi pouca coisa. Né? Inclusive, o Gumersindo Saraiva e o Aparício estavam para o outro lado, eles eram maragatos. Eles foram até Paraná, tomaram Santa Catarina e Paraná, eram inimigos do Joaquim Antônio, mas o Joaquim Antônio ficou com o pessoal dele aqui, combatendo o resto das tropas aqui, federalistas, e eles estavam vencendo. Com a saída do Gumersindo Saraiva daqui do Aparício, eles estavam vencendo aqui o que restou. Aí lá depois o Floriano Peixoto, o governo lá do Rio de Janeiro, presidente da República, enviou tropas do Exército, tá, para escorraçar as tropas do Gumersindo, que estava lá em Paraná. E o Gumersindo, sabendo da vinda de milhares de soldados lá do Rio de Janeiro, fugiu, né? Fugiu com o pessoal dele para cá, para o Rio Grande do Sul. E aí, chegando aqui, ele estava por um outro dia aí preparando um lugar, um campo, um combate aqui. Sei que alguém deu um tiro pelas costas, de dentro do mato, a pedido aquilo, o Júlio de Castilho queria que eliminasse ele. O Gumersindo Saraiva era o pior inimigo que ele tinha. E mataram ele com um tiro pelas costas. Então a Revolução logo em seguida foi esmorecendo e terminou. Mas o Júlio de Castilho não sossegou. O Júlio de Castilho exigiu a cabeça, que tirasse, desenterrasse o Gumersindo Saraiva, cortasse a cabeça e levasse para ele ver se estava morto mesmo. Isso aconteceu. Até filmes tem sobre isso aí. Então, o livro do Tabajara Rua, do Elmar Bond, Cabeça do Gumersindo Saraiva, é falando sobre esse episódio. Então é isso aí mais ou menos. Joaquim Antônio Saraiva foi um vitorioso pelos republicanos de Júlio de Castilho nessa revolução contra os maragatos de Gumersindo Saraiva, que era parente dele. Mas o Saraiva era assim, um era para um lado e o outro era para o outro. Peleavam juntos. Peleavam uns para um lado e para o outro, e depois que terminava a revolução, certo? Se davam bem, mantendo a guerra, guerra é guerra. Assim era naquele tempo. Então terminou-se aquela revolução, mas o Júlio de Castilho ficou no poder, mas depois o Borges de Medeiros assumiu o lugar dele, também pelo mesmo lado. Só que o Borges de Medeiros ficou 25 anos no poder, não queria largar mais o poder. Estava também prejudicando os pecuaristas e agricultores e coisa assim. Então, novamente, generais como o general Neto, Zeca Neto, que era sobrinho do general Neto da Revolução Farroupilha, não é o mesmo. O Zeca Neto era sobrinho do outro. General Neto, uma parte dos maragatos, Pinheiro Machado, aqueles Pedroso ali de Piratini, Coronel Maneco, Antero Pedroso, Maneco foi degolado na Revolução Federalista. Então se levantaram contra Borges de Medeiros. Foi dissidentes republicanos. Agora criaram o Partido Libertador para libertar o Rio Grande do Sul das garras do Borges de Medeiros. Então, meu bisavô Joaquim Antônio Saraiva, novamente, entrou na Revolução, servindo as tropas do Zeca Neto, que tiveram 8 meses em combate aqui na região de Piratini, Canguçu, Eduardo de Pelotas, para essa região aí. Porque o objetivo deles era tomar Pelotas, que era uma cidade de porte médio. Eles queriam desta forma, o Zeca Neto queria desta forma chamar a atenção do governo federal. E aí ele soube num dia que tinha um ministro aqui de visita aqui em Pelotas, e soube também que a cidade estava um pouco desfalcada de soldados. Então aquele dia, 6 horas da manhã, 29 de outubro de 1923, eles tomaram a cidade de Pelotas com 250 homens. Até às 5 horas da tarde eles tirotearam e depois, dominando a cidade, prenderam 300 fuzis e uma infinidade de outras armas e munições. 6 horas por aí da tarde, entregaram a chave da cidade, da prefeitura, para o coronel do exército, que o exército não se meteu, e saíram a trotezito por aqui pelo Retiro, se foram embora aqui em direção a São Lourenço do Sul. Então esta é a história de Joaquim Antônio Saraiva, que teve em 2 revoluções, e não falei na Guerra do Paraguai também, que ele serviu, um rapazinho de 18 anos, por aí ele serviu, que ele era aposentado pela Guerra do Paraguai. Depois teve material 10 anos a mato, né, perseguido pela polícia, porque ele acabou matando os outros
também os outros que tinham matado o pai dele. Ele vingou a morte do pai dele. E aí ele matou, segundo a história, uns 9 ou 10 ele matou, fora da Revolução, né, claro. E por essas mortes ele ficou sendo perseguido pela polícia, morreu com 100 anos de idade, com um revólver e uma adaga na cintura. Eu tenho fotos dele com 97 anos de idade. Isso é uma realidade que eu falo, tudo que eu falo, que eu tenho escrito, até o dia de hoje, pessoas de fundamento, gente lá de Canguçu, que conheceram ele pessoalmente ou por nome, ninguém até hoje me desmentiu. Uma vírgula que eu falei. Todas as coisas eu falo com responsabilidade. Não tem necessidade nenhuma de dizer que sou da linhagem de Gumercindo Saraiva, de Aparício Saraiva, famosos generais. Não tem necessidade disso, nunca precisei disso aí. Mas não vou negar uma realidade. Só porque Aparício Saraiva, Gumercindo Saraiva, generais famosos, filhos de um homem muito rico, ficou rico trabalhando, eram pobres, descendentes da mesma linhagem. Então não tem porquê. Meu falecido pai tinha irmão comerciante, podia ter ficado muito rico, não ficou porque houve doença na família, esposa e coisa assim. Não, estaria rico também, mas sempre foi um homem esperto, inteligente para negócio. E outros primos do falecido pai, homens também de negócio, só não eram pessoas metidas e em guerra, ninguém mais se meteu em revolução nem nada, gente pacífica. Mas homens de brilho na cara, honestos e trabalhadores. Então eu quero deixar isso aí para os amigos. Vou pedir para que curtam meus vídeos, para que aperte o sininho ali, para que vá, quando eu vou botar um vídeo novo, vá lá para a pessoa também olhar, que compartilhe, que se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ver. Tá bom? Obrigado e espero ter contribuído para a nossa história. Uma boa noite para todos, ou um bom dia, dependendo do horário que vão ver o vídeo. Bom, obrigado.